Irmãos, irmãs, nossa boa noite. Sempre eu falo os presentes aqui e os irmãos à distância. Mais um dia na casa de oração. Hoje nós temos a graça e a satisfação de receber novamente a Ellen Hayoshi. Tem mais um nome, mas vamos falar só esses dois. Portanto, estamos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus e vamos pedir pela Mãe Terra. Nós estamos aí numa convulsão, né? Tem convulsão social, convulsão mundial, porque nós precisamos então confiar na divindade. Então eu pedi a todos que se recolham intimamente e me acompanhem mentalmente numa prece por toda a humanidade. Mestre amado Jesus, neste momento sagrado, reunidos em Teu nome, possamos ser o multiplicador das Tuas benesses, auxiliando a quem precisa, que a cada um a saúde do corpo, física, a saúde emocional, a saúde mental, que a nossa mente esteja sã, consequentemente o nosso corpo. E vós que sabeis o que se passa no íntimo de cada um, olhai por todos, pedindo por toda a terra, todos os povos, todas as nações, especialmente aqueles que estão em guerra, em atritos e conflitos. Possamos, Senhor, neste momento, envolver a todas aquelas mentes que decidem os destinos dos homens, mas não espiritualmente. Permita que os teus mensageiros vá em todas as direções, amenizando as situações, e assim, graças a Deus, com entendimento maior, possamos estar e continuar em orações. Que assim seja, graças a Deus. Eu demoro um pouquinho para voltar. Coisa boa, senão está em sintonia, em conexão. Sim. Boa noite a todos que estão aqui presentes, quem também às vezes acompanha pela internet, né? Obrigada mais uma vez pela oportunidade de o Seu Godoy me chama, e sempre que ele me chama é uma oportunidade para eu descobrir o que eu realmente preciso, que parece que nada é por acaso, né? A gente começa a ler, começa a pensar no que falar e vem certinho o que a gente precisa aprender. E espero que o que eu tenha aprendido possa servir também para mais alguém. O Seu Godoy estava falando na oração sobre as guerras, sobre as doenças do mundo, e ele falou muito para que Deus possa iluminar as mentes de quem toma as decisões, os governantes. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre a mente. É um assunto que eu acho muito difícil falar, porque eu não sou psicóloga, mas a gente vê que hoje as mentes adoecidas são os problemas do mundo, né? As mentes adoecidas promovem guerras. Um Hitler da vida que era tão inteligente, com a mente adoecida conseguiu adoecer toda uma humanidade. Enfim, e aí já também por uma sugestão, uma vez um amigo nosso falou para eu ler Joana de Ângeles, e a Joana de Ângeles tem a série psicológica dela, que eu particularmente, conversando com outros colegas espíritas,
falei que eu não tenho capacidade ainda de ler Joana de Ângeles, porque é extremamente complexo, ela vem com assuntos tão profundos que é ligado à psicologia, à espiritualidade, eu ainda não estou pronta. Mas eu fiquei lá tentando simplificar para que eu possa entender. Então eu peguei um capítulo que eu achei extremamente interessante, que ela fala que são os gigantes da alma, são os gigantes que causam o adoecimento da nossa alma e da nossa mente. E aí eu tentei facilitar, a gente pega um dicionário para entender as palavras dela, lê, relê, e vamos ver o que eu consegui entender para mim e espero que sirva também para algum de vocês. Ela começa assim, no prefácio do livro dela, ela começa a falar que o livro chama o Ser Consciente, então ela começa a falar da gente como ser consciente. E ela fala que a gente, a humanidade, o homem moderno hoje, ele luta muito por reconhecimento social, por ter um sucesso. E ela fala que, na verdade, essa busca por aplausos nada mais é do que tentar deixar escanteado, deixar num cantinho as nossas verdadeiras dores, que a gente não tem coragem de pensar nas nossas falhas e nas nossas verdadeiras dores. Então a gente fica no dia a dia, na correria do eu preciso trabalhar, eu preciso levar o alimento para casa, eu preciso cuidar dos meus filhos, e fica deixando debaixo do tapete as angústias da gente. E ela fala que realmente a vida, esses afazeres, os compromissos que a gente tem, a vida vai andando, aparentemente está tudo bem, a gente tem uma casa confortável, a gente tem uma família estruturada, a gente convive num meio religioso, tem amigos, aparentemente está tudo bem, mas a gente não dorme direito, muitos tomam remédios para ansiedade, depressão, remédio para dormir. Tem aquela angústia que não para, aquela sensação de que sempre está faltando alguma coisa, que a gente precisa sempre correr atrás de alguma coisa. E aí ela fala, o que a gente está deixando embaixo do tapete? Que a nossa rotina, o nosso dia a dia está fazendo a gente camuflar. Que não é porque a gente deixou de pensar em algum problema que o problema foi resolvido. Às vezes o problema está só ali crescendo. Está envenenando a gente, esse problema está como conta-gotas, a gente está deixando ali ele escanteado, mas ele não foi resolvido, ele pode estar só crescendo. E aí ela fala que a primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver essas dores da alma é identificar que a gente tem um problema. E se a gente não conseguiu resolver esse problema, é assumir que é uma coisa difícil, é assumir que é uma falha nossa e começar a pensar sobre isso. E aí ela começa a falar desses gigantes da alma. O primeiro que ela fala é sobre o ressentimento. Então a gente vai ver se consegue falar sobre os 3 gigantes da alma, que é o ressentimento, os ciúmes e a inveja, que são padrões de vibração e padrões mentais que envenenam tanto a mente, quanto o corpo, quanto o espírito da gente, que são problemas que a gente leva por muitas encarnações. E aí, para a gente falar do ressentimento, eu escolhi uma historinha bem simples, assim, que eu acho que tem alguns contos, algumas histórias que fazem a gente se lembrar. Esse conto fala de uma moça que se chama Helena. É uma moça, uma mulher como nós, da época atual, que ela carrega uma bolsa. E na bolsa dela, ela carrega os pertences dela. Ela carrega celular, chave, e ela vai todos os dias para o trabalho, ela tem um longo trajeto para chegar no trabalho e sempre com essa bolsa pendurada. Só que dentro dessa bolsa ela também tem uns objetos que é muito especial para ela e ela sempre carrega, que são 5 pedrinhas, ela carrega 5 pedrinhas ali. E são pedrinhas que ela escolheu por algumas mágoas muito importantes que ela passou na vida. Uma dessas pedrinhas era uma vez que ela precisou ficar internada no hospital com um problema de saúde muito grande e a melhor amiga dela não foi visitar. E ela queria lembrar dessa dor, dessa mágoa que essa amiga causou nela, então ela guardava essa pedrinha. Uma outra pedrinha era de um problema que ela teve com o irmão, numa discussão, o irmão falou umas coisas para ela que machucou profundamente. Ela não queria esquecer disso para que ela não se abrisse totalmente para o irmão novamente. Ela queria ter aquela pedra para ela se lembrar que ela não podia confiar tanto assim no irmão, então ela tinha aquilo ali como um lembrete. E tinha essas outras, que assim, o importante da história é, ela carregava essas 5 pedrinhas e todo dia ia, voltava, para todo lugar que ela ia, ela carregava essa bolsa. E ao longo dos anos, ela começou a sentir dor no ombro, essa bolsa começou a pesar.
E aí o caminho que ela ia para o trabalho começou a ser custoso, ela começou a reclamar, aquilo incomodava ela cansava demais, começou a ser uma sensação desagradável. E um dia ela estava subindo uma escada, ela tropeçou e tudo da bolsa dela caiu. E tinha um senhor do lado que ajudou ela a recolher as coisas. E aí ele perguntou para ela, mas por que você carrega pedra dentro da sua bolsa? E aí ela quis explicar para ele o porquê dessas pedras. E ela foi dar a justificativa dela. Ela falou, eu preciso me proteger, eu preciso me lembrar do mal que me fizeram. E aí esse senhor falou para ela, mas esse mal foi feito para você lá atrás. Ele não está mais no seu caminho agora. Agora esse mal está atrapalhando a sua caminhada. Ele falou, vamos deixar as que você conseguir de lado, porque talvez você não tropece mais, talvez você não caia por conta desse peso. Ele falou, vamos tirar só as que você acha que você consegue. E aí ela foi pensando, ela falou, bom, isso da minha amiga não me visitar é uma coisa que aconteceu lá atrás, eu fiquei muito magoada, mas hoje não interfere mais na minha vida. Então algumas pedrinhas ela deixou para trás, porque era um processo que não dá para você se desfazer de algo que te acompanhou a vida inteira. E aí assim, o que é a moral desse conto? Antes do seu coração perdoar, antes de você conseguir ficar realmente mais leve, você tem que deixar para trás algumas coisas. Talvez ainda você não consegue esquecer totalmente, mas você não pode deixar aquilo atrapalhar a sua caminhada do hoje. Uma coisa que aconteceu lá atrás, atrapalhar a caminhada que você está tendo hoje. Esse é o ressentimento. Então, esse peso que você carrega pelo ressentimento, ele talvez dói mais ao longo do tempo que você foi acumulando ele. É um peso que não machucou só lá, ele está te machucando todos os dias, porque você traz ele, você acompanha, você traz para a sua vida esse ressentimento diariamente. E aí a psicologia, ela explica que o ressentimento tem muito a ver com ruminação. A ruminação é você ficar repetindo o acontecimento. Aconteceu a mágoa e você fica ali refazendo a cena na sua cabeça. E não só refazendo a cena, você fica imaginando o que você podia ter falado, o que você podia ter feito, ou você fica imaginando aquela cena toda se não fosse daquele jeito. Ou seja, aconteceu há 5, 10 anos, há uma semana, e você todos os dias da sua vida, você traz à tona aquela memória. Você não deixa aquela memória que te magoou ir embora. Então, é um reforço dessa narrativa. E quanto mais você rumina, quanto mais você relembra, quanto mais você pensa, menos capacidade de superar aquela dor você tem. Porque você está trazendo ela sempre para o período atual, recente. E aí a psicologia fala que o ressentimento, essa ruminação, que depois a gente vai escutar o que a Joana fala, que tem muito a ver com o seu sentimento de desvalorização e seu sentimento de injustiça. Você se sente injustiçado. E aí de você ficar repetindo aquela história, parece que você consegue se sentir um pouco mais vingado, uma justiça daquilo de você ficar lembrando, aquele cara ou aquela pessoa é mal porque ele me fez isso, me fez aquilo. Então tem vários sentimentos aí envolvidos, tem a vitimização, tem a injustiça, mas aí a gente vai escutar depois o que a Joana de Angeli fala. A psicologia fala também que tem muitas pessoas que ela fica tão... esse processo de mágoa e ruminação, que ela muda até a maneira dela se comportar, que ela começa a se identificar como essa pessoa injustiçada, essa pessoa sofrida, essa pessoa que não merecia. Então ela começa a ter atitudes de uma pessoa diferente do que ela era. E aí da parte da saúde, esses pensamentos de cargas negativas constantes, eles fazem uma liberação no corpo da gente de cortisol, que é um hormônio do estresse, uma liberação de adrenalina, e fora a baixa vibração energética. E esse cortisol, essa adrenalina sendo liberada sempre que você rumina um problema, uma decepção, ela começa a te causar problemas físicos, problema cardiovascular, problemas de dores, as fibromialgias, gastrite, tem muito a ver com esses processos de ruminação, que isso daí é a psiquiatria psicossomática, que hoje a gente sabe, tem algumas doenças autoimunes, que é por conta do seu sofrimento você desenvolve algumas doenças, que estão associadas ao seu estresse, ao seu problema emocional, e não a uma causa orgânica.
E aí, o que a Joana de Ângeles vem falar pra gente? Ela vem falar que esse problema do ressentimento e da ruminação, pra gente trazer pra gente, ela vem falar do orgulho. A gente, desde que a gente é pequeno, a gente aprende e a gente cria alguns valores morais, que são valores que muitas vezes não é um valor universal, é um valor importante para a gente. E a gente quer proteger aquele valor moral a todo custo. E se alguém tiver ameaçar que vai infringir esse valor moral, a gente já se sente injustiçado, magoado, ressentido. Trazer um exemplo prático. Por exemplo, eu na minha casa, a vida inteira eu fui acostumada, cada um dá satisfação de onde vai. Ninguém sai sem falar para o outro aonde está indo, o que está fazendo. Na casa do meu esposo, ninguém fala nada. Cada um cuida da sua vida. E para mim isso no começo, nossa, estava me magoando, estava me desrespeitando. Porque para mim isso é importante. Para ele não faz sentido nenhum. E aí, assim, no começo era uma coisa muito pessoal. Como que você saiu e não me avisou? E para a família dele isso não faz sentido nenhum. Então, assim, por que eu vou ficar com essa mágoa, com esse ressentimento, se ele não está nem sabendo? E, assim, lógico, depois de 20 anos a gente conseguiu se adequar. Ele entende o que é importante para mim, mas eu também entendo que ele não faz isso por mal, para me afetar. Mas se a gente não pensa e não reflete sobre isso, vai virar uma mágoa constante, uma briga constante. Eu vou tratar como falta de respeito uma coisa para ele que não faz sentido nenhum. Uma outra situação que a gente pode falar é até sobre bens materiais, porque a gente tem essa sensação de esses valores materiais mesmos. Um pai vai lá com todo o esforço, com todo o trabalho de uma vida inteira, compra uma casa para a filha, que a filha não tem condições de comprar. E aí o pai acha que a filha tem que cuidar da casa dessa forma, tem que pintar as paredes sempre que desgastar, tem que consertar a torneira sempre, e aquilo para ele é uma ofensa se a filha não está cuidando da casa, porque ele se esforçou tanto e a filha não está ligando para um bem que custou tanto para ele. Só que às vezes para a filha aquilo não é um valor tão importante. Para ela, às vezes ela prefere estar o dia todo trabalhando, indo cuidando dos pais, cuidando dos filhos, do que estar lá se preocupando com a casa. Então são valores que a gente impõe, que a gente acha que é uma verdade universal, e quando o outro, desavisado, faz alguma coisa, a gente se acha no direito de se sentir vítima, de se sentir injustiçado, olha o que fez comigo. E aí o pior de tudo, que a gente passa do ofendido, do injustiçado, pro opressor, porque aí eu começo a mudar a minha vibração e falar mal do outro. Olha como o outro começa com maledicência, com intriga, olha o que ele faz, a outra pessoa não me respeita, a outra pessoa não tem valores. Então a gente cria um mundo, um ninho de umas vibrações assim ruins para a gente e para outra pessoa que talvez não entendeu a gravidade que é para a gente. E aí a Joana de Ângeles fala também dessas energias, que ficar remoendo esse ressentimento é como uma ferrugem, que a pessoa mais forte, mais bem estruturada, espiritual, fisicamente, mentalmente, como uma ferrugem, vai se desgastando. Então, como o ferro mais firme, por conta desses sentimentos, ele vai se deteriorando e a pessoa fraqueja e entra numa depressão, num quadro de ansiedade. E aí também vem as doenças físicas, né? Gastrite, problemas gastrointestinais, de diarreia. E aí ela fala também que a convivência humana é dotada de conflitos. A gente sempre vai ter conflitos para resolver, porque a gente está inserido num grupo que a gente precisava. E a gente acha que sempre o outro está errado, né? A gente é o alecrim dourado, a gente está sempre certo nas nossas convicções e o outro que magoou a gente. Mas não é. Se a pessoa fez, se a pessoa ofendeu, é porque a gente está ali no mesmo nível de entendimento, no mesmo nível moral. Então a gente precisa, se a gente acha que é o alecrim dourado, a gente precisa tentar resolver isso de uma forma inteligente, de uma forma que não cause um transtorno maior. E aí, como que ela fala que a gente precisa sair
desse sentimento de ressentimento, de remoer, que é um sentimento de um orgulho próprio, um orgulho ferido, né? Os valores que eu criei, que às vezes nem são valores universais. Ela fala que primeira coisa é a gente ser racional, a gente conseguir entender o que são valores meus e o que são valores de Deus, valores universais. Muitas vezes realmente a pessoa te ofendeu de uma maneira, um casamento de 30 anos, que um se dedicou e o outro simplesmente arrumou outra pessoa e foi embora. Pode acontecer? Pode acontecer. E você ficar remoendo, sofrendo, lembrando de quão ingrato, de quão injusto foi o seu parceiro a vida inteira. Vai fazer ele mudar? Vai fazer ele voltar? Vai fazer ele te respeitar? Não vai. Então a dor que você sente é sua. Como você vai transformar essa dor, como você vai tratar essa ferida, é você que tem que saber. O que é do outro, o que ele fez, talvez ele fez até intencionalmente, mas é dele. Então a sua ferida você precisa tratar. E aí, assim, não significa que você sempre vai deixar tudo para lá. Algumas coisas, infelizmente, você vai ter que deixar para lá. Outras coisas, você precisa esperar um momento certo para poder conversar. Olha, você me magoou, eu não gostaria que acontecesse de novo. Mas muitas vezes a pessoa falou alguma coisa num momento no calor da discussão. Então, assim, há um momento certo para consertar as coisas também. E aí ela fala que o ressentimento a gente precisa deixar de alimentar ele. Isso como um trabalho, assim, vamos deixar de pensar, vamos deixar de remoer. O que é para trás, deixa para trás. E para de dar alimento, para de fortalecer essa energia ruim. E até Jesus, na Bíblia, tem várias passagens que ele fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, que precisa se reconciliar com o seu adversário, porque ele fala, em verdade eu vos digo, seu adversário não sairá de lá enquanto não houveres pago até o último centil. Então, assim, a gente tem um elo mental aqui, quando eu tenho um ressentimento, uma mágoa, a gente tem um elo mental, e quando a gente desencarna, se esse ressentimento, se essa mágoa continua, a gente tem um coleguinha espiritual brigando com a gente por várias encarnações, né? Então, assim, vamos resolver, vamos tirar essas dores. E aí, para eu não que eu acho que falta só uns 6 minutos, vamos vir para os ciúmes e para a inveja. Vou dar uma encurtadinha, tá? Os ciúmes, a Joana de Ângeles fala que é um dos sentimentos que mais levam as pessoas à loucura, que as pessoas criam uma imagem mental, criam uma história na cabeça dela e levam muito fácil pessoas à loucura. A gente vê várias histórias aí na mídia, principalmente quando é ciúmes de relacionamento de casal, de pessoas que viveram 20, 30 anos junto, 40 anos junto, um casal, uma família que foi estruturada, que por conta de uma separação, tanto o marido quanto a mulher chega a cometer um crime, assassina o cônjuge. Pessoas que nunca tiveram ligação com violência acabam chegando a isso. E aí o que a Joana de Ângeles vem falar pra gente? Volta também para o orgulho. A pessoa que é ciumenta, ela tem, na verdade, um ego dominador. Ela quer controlar a outra pessoa. E aí, como ela não consegue controlar a outra pessoa, fazer que a pessoa anda exatamente do jeito que ela considera certo, ela começa com crises de ciúmes, se vitimizando. Você não gosta de mim, você não pode fazer isso porque significa que você não gosta de mim. E o ciúmes não está ligado só às pessoas, aqui a gente está falando mais de casal. Só que principalmente o ser humano, ele tem um sentimento, esse sentimento dominador de posse por cargos. Eu sou chefe daqui, ninguém pode pegar esse meu cargo, porque ele tem um ciúmes disso, ele quer continuar, é uma coisa que traz, o controle traz segurança para ele. E ciúmes das coisas, muitas vezes você compra um carro novo, uma blusa nova, e aí disfarçado de cuidado, de zelo, não, mas é porque é novo, porque eu quero cuidar. Às vezes não é um zelo, é um zelo doentio, é você querer ter sempre do jeito que você decidiu que tem que ser. Eu não vou deixar comer dentro do meu carro porque vai sujar. Um cuidado assim
demais. Cada um tem os seus cuidados, mas tem alguns cuidados que são demais. E aí o que a Joana de Ângeles fala? Que o ciúme está muito ligado à insegurança pessoal, a você não acreditar que você merece aquele amor, que você merece aqueles bens materiais. Então você fica num constante medo de perder, mas o perder porque você é inseguro de quem você é, do que você conquistou. E aí um outro sentimento que está ligado aos ciúmes é a desconfiança do próximo, é você não acreditar, é a descrença, é você achar que o outro sempre vai te fazer um mal, é aquela visão pessimista, eu sempre vou estar frágil porque o outro vai embora, eu vou perder o cargo, e voltando, está sempre, esses sentimentos estão todos ligados ao egoísmo, né? É sempre o eu como a peça central. E os ciúmes, que ela fala bastante aqui, que o ciúmes é um sentimento uma energia tão pesada que ela causa mal para quem sente ciúmes, que não tem paz, que a vida inteira está pensando em coisas ruins, em que vai acontecer coisas ruins, mas principalmente também o objeto de ciúmes, que quando é uma pessoa, o ciumento atormenta o outro. E aí ela fala que assim, insegurança dos seus próprios valores, desrespeito pelas vontades e pelas atitudes dos outros. Vamos agora, tá quase, né? Porque não? Pode? Tá. Ela fala da inveja, e a inveja é um sentimento muito interessante, porque eu particularmente, eu fico pensando assim, é uma coisa que eu sempre discuto com os outros, eu falo, gente, por que as pessoas vão ter inveja da gente? Uma vida tão normal, uma vida tão comum, assim, todo mundo trabalha, come, sabe? Não tem por que as pessoas ficarem olhando. E aí até o Chico Xavier, ele fala que uma das energias que ele mais tinha medo era a energia da inveja. Que se a gente conseguisse ver a densidade da energia da inveja, era uma das energias que a gente tinha que sempre tentar se proteger. A inveja está ligado a você ficar infeliz com o bem do outro. Então assim, o que a gente vai falar aqui é principalmente da gente não sentir inveja dos outros, porque como todas as energias, antes da energia chegar lá e a pessoa captar, a energia primeiro envolveu a gente. Então uma energia de inveja, por menor que seja, ela primeiro faz o mal pra gente. E aí o Chico Xavier fala que é uma energia tão negra, que se liga à aura da pessoa, que causa perturbações tão reais, que ela marca o perispírito, a energia da inveja, por muito tempo, até além dessa nossa vida. Os mais sensitivos, que têm a mediunidade talvez mais aguçada, quando está numa situação de inveja, ele sente sensações de pele, física mesmo, irritabilidade, queimação. E o Chico Xavier falava isso, o problema da inveja não é que a pessoa quer aquele objeto que você tem, não é que a pessoa quer, talvez, ter os filhos iguais ao seu, não. A pessoa, quando ela entra num processo de inveja e fica como se fosse uma obsessão, ela quer ser quem você é. Ela acha que assim, mas como que aquela pessoa conquistou isso aqui? Ela não tem capacidade, quem tem capacidade sou eu. Volta para o egoísmo. Só eu posso ter as melhores coisas, o outro não pode ter, porque o outro não tem a capacidade de ter as melhores coisas. Aí tem até uma historinha pequenininha, mas muito engraçadinha, que fala da cobra e do vagalume. Foi até um padre, eu vi um padre contando essa história. A cobra decidiu que ela queria comer o vagalume, e ela começou a perseguir, era uma cobra muito rápida, e ela ia atrás, e ficou 3 dias andando atrás do vagalume. Aí um dia o vagalume cansou e falou assim, não, desisto, eu vou deixar a cobra me comer. Ele falou, mas antes de você me comer, eu quero te fazer 3 perguntas. E aí a cobra falou, pode falar então. Ele falou, eu sou da sua cadeia alimentar? Aí a cobra falou, não, você não é da minha cadeia alimentar. Ele falou, eu te fiz algum mal? Aí a cobra falou, não, você também não me fez nenhum mal. E ele falou, então, mas por que você quer tanto me comer? Ele falou, porque a sua luz me incomoda. Então, muitas vezes, a luz do outro, que a gente não seja essa pessoa, né? Que a luz do outro incomoda a gente. Pelo contrário, que a gente vê quando uma pessoa brilha, quando uma pessoa tem sucesso, que a gente se inspire, que a gente saiba qual foi o processo para chegar ali. Porque ninguém conquista, nem uma família
estruturada, nem um bom emprego, nem coisas materiais e financeiras ninguém conquista de uma hora para outra. A sorte depende muito do trabalho, né? Depende muito do esforço. E uma coisa que é muito claro para a gente ver, por exemplo, Mega Sena. Os ganhadores da Mega Sena, o que aconteceu com todos eles? Perderam todo o dinheiro. E as pessoas que construíram grandes empresas que a gente vê, Bill Gates, que começou dentro de uma garagem e foi crescendo, só foi aumentando, porque teve um processo para aquilo acontecer. Então que a gente sempre pense no processo e aprenda com o processo. Talvez o ver uma casa bonita, nossa, que casa bonita, como será que chegou nesse ponto? O que será que as pessoas que vivem ali fazem para ter essa harmonia toda? E não duvidar, achar que é sorte, é a gente mudar essa mentalidade da gente para a gente não ser o invejoso nunca, mas também a gente se proteger, porque qualquer vida comum, qualquer filho bonitinho, casamento por muito tempo, um carro, uma moto, uma bicicleta, pode ter outra pessoa olhando. E como que a gente se blinda talvez dessas energias? Com muita oração, com muitos pensamentos de amor, fazer tudo que a gente tem tentado aprender aqui. Um pouco de caridade, um pouco de estudo, o pensamento bom, o desejar o bem para o outro, independente do que aconteça. E aí, até em Provérbios tem um versículo que fala assim, que o coração em paz dá vida ao corpo, a inveja apodrece os ossos. E a inveja, a Joana de Ângeles fala que ela é um sentimento que ela paralisa a pessoa de continuar. A pessoa começa a ver a vida do outro e deixa de fazer as coisas pela sua própria vida. A pessoa começa a desejar cuidar da vida do outro, aquela coisa de vamos brincar de vida, cada uma cuida da sua, que aí dá tempo de você continuar, né? E aí ela fala também que hoje a gente trabalha muitos de nós trabalhamos para mostrar para os outros que a gente está crescendo, que a gente tem sucesso. A gente muitas vezes esquece do nosso próprio propósito, que é uma coisa tão do mundo de hoje, todo mundo tem que ter uma casa, tem que ter um carro, tem que crescer, tem que conquistar, tem que fazer. E aí a gente esquece do porquê que a gente está fazendo tudo isso. E aí o vizinho tem uma bicicleta nova, eu quero ter uma bicicleta também, como o vizinho. E aí só para terminar aqui, pessoal, que ela fala dos gigantes da alma, que os 3 dele têm a ver com o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa insegurança pessoal. E ela fala numa passagem ali uma coisa que eu acho muito importante, que é o que os psicólogos fazem, que muitas vezes a gente precisa da comunicação, uma comunicação honesta com os que estão próximos, a conversa é desprovida de intenção, de querer saber da vida. O você chegar para um amigo e contar e se abrir, o amigo se sente seguro para falar. E quando a gente fala, sem julgar, sem dar palpite da vida, a gente elabora os nossos pensamentos. E o falar, o você ter uma pessoa que você pode conversar abertamente, não é que você quer que a pessoa dê jeito na sua vida, é que só de você colocar para fora, você começa a escutar os seus problemas, você consegue pensar a respeito, o que você pode fazer a respeito para mudar. Era isso que eu tinha para trazer hoje, uma conversa muito filosófica, não é muito no estilo que eu gosto, mas eu achei que para mim fez bastante sentido. É isso, boa noite, agradeço. Chamar o seu Godoy para fazer a prece, ou eu faço a prece? Eu faço a prece? Então tá bom. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, o nosso Mestre Jesus que nos guia, nos orienta todos os dias da nossa vida, primeiramente estamos aqui em agradecimento, Senhor, a essa oportunidade da vida, do aprendizado e das relações que o Senhor nos colocou nesse meio para que a gente possa crescer e evoluir. Que a gente tenha tempo nessa vida de lutar todos os dias para a nossa melhora espiritual, nossa melhora mental. Obrigada pelas bênçãos que o Senhor derrama todos os dias sobre essa casa, sobre esses amigos, sobre a nossa família. A chuva que cai, que faz as plantas frutificarem,
o sol que sempre nos aquece, nos traz o calor que precisa, a saúde e a inteligência. Obrigada, Pai. Que nessa semana nós possamos estar conectados sempre com a espiritualidade superior, com os nossos mentores queridos, para que a gente consiga seguir a semana de paz, de harmonia e sempre um passo à frente, um passo à melhoria. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Eu falando de psicologia com uma psicóloga aqui das melhores, né? Difícil. E eu tô falando, acho que não tem problema. Gente, agradeço a presença de todos aqui e até sexta-feira que vem. Boa noite.